nós, como criaturas, nós não temos o direito, não temos a possibilidade de nomear o Criador. O filho não batiza o pai. Então, qual a maneira mais correta? Seria usar o Yahvé, que é o nome que ele disse a Moisés, lá no Sinai, quando Moisés pediu orientação para saber em nome de quem que ele iria levar aquele recado para o faraó. E o Criador disse a ele Yahvé, que a gente fala aqui aportuguesando Javé. Acontece que Javé não é um nome, Javé é um verbo. É um verbo que está no presente do indicativo, na primeira pessoa. Então, Javé quer dizer eu sou. Esse é o verbo que exprime a eternidade. O verbo ser, porque ele está dizendo eu sou desde sempre, para sempre. Então ele é eterno. Por isso que Javé é eu sou, e é o nome que a gente deveria usar, ou chamar de Pai, ou de Criador, de Pai Celestial, qualquer outro nome, porque Deus define várias coisas, né? Vários deuses. Por isso que no mandamento que eles dizem que ele fala, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Não. Ele não disse isso. Se ele falou Javé, ele falou, eu sou o que sou. E não terás deuses diante de mim. Aí sim seria o correto e provavelmente é essa a tradução. Se você pegar do hebraico, vai ser essa tradução. Eu sou o que sou quem sou, e não terás deuses diante de mim. Porque deuses são ídolos, são crenças pagãs e outras coisas assim. Então, por isso que não é adequado, apesar de muito usado, apesar de todas as pessoas compreenderem o Criador como assim o Deus, mas não é uma palavra adequada, porque seria nós querendo definir o nosso Criador, o que é uma impossibilidade. Então, quando a gente pega o Evangelho de João, que ele diz, no princípio era o verbo, e a tradução diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não, no princípio era o verbo, eu sou. No princípio, se bem que na eternidade não existe princípio, mas a partir da hora que se passa a dizer, da existência dele, quer dizer que sempre era o verbo, eu sou, que existe desde sempre para sempre, ou seja, ele é, não existe, ele é, porque o que existe teve um princípio. Mas aí ele diz que o verbo estava com ele, aí talvez ele esteja falando realmente de Jesus. Só que Jesus é o próprio Deus. Ele simplesmente se dividiu em três pessoas. Ele foi uma tripartição de si próprio, porque precisava continuar sendo ele. Mas ele não pode deixar a dimensão da eternidade para estar aqui. Então, para que ele esteja aqui sem deixar a eternidade, tem que haver uma projeção de si mesmo. Para ele conviver com os seres humanos, ele precisa do isolante que é o corpo. Um corpo que envelheça no lugar do espírito que está dentro. É como aquela coisa do astronauta, né? Está se isolando das intempéries. Ele fica isolado dentro do corpo. E o espírito habita justamente o cérebro. Porque é o cérebro que tanto recebe informações do próprio espírito, das origens, quando é o nosso espírito, como desenvolve e também passa esse desenvolvimento para o espírito. E isso é que é crescer.
Mas e depois o Espírito Santo tem que vir dentro de uma projeção, dentro de um cano, não é? Para que ele possa agir aqui, porque ele não pode também habitar por si só, né, puro, sem estar dentro de um isolante, ele não pode ficar numa dimensão temporal. Então é essa a questão do tempo. Para a gente estar aqui é preciso estar dentro de um corpo, por isso que eu digo que não existem espíritos soltos por aí. Não adianta tantas pessoas afirmarem de receberem espíritos, de conversarem com espíritos, não. Não é isso. O que pode acontecer é que o nosso sistema límbico, que faz uma lavagem dentro do cérebro, e que esses pensamentos e essas informações não se percam, elas se continuem por aí como uma energia. Só que não são espíritos, são pensamentos de pessoas vivas. Pode ser que os tais médiuns recebam pensamentos assim, ou pode ser que seja o próprio cérebro dele criando uma fantasia qualquer. Mas então o espírito nosso, o espírito do Criador, o espírito que era o mesmo, que veio em Jesus, precisou de corpo para estar aqui, ou de um isolante do tempo. Um isolante com alguma projeção da eternidade em um determinado lugar sobre a Terra. Só assim, quem é eterno ou quem é imortal pode continuar na mesma condição de eterno ou imortal.